Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e hoje, excepcionalmente, eu não estou sozinho. Como prometido no episódio lá do podcast Além do Espelho, aqui vai a nossa segunda parte do bate-papo que a gente teve com a Karina Saib e, claro, ela é nossa convidada aqui hoje, então vamos lá, Karina. Seja muito bem-vinda, quero que você se apresente, vou deixar para você fazer as suas apresentações, que você com certeza vai fazer muito melhor do que eu. Ai, Gui, primeiro, muito obrigada pelo convite. Já foi muito bom a nossa conversa lá no podcast, né? Além do espelho. Mas eu sei que hoje o assunto. Bom, vou ser entrevistada por você, né? Ponto um, que já é uma honra para mim. E agora, falar um pouquinho da minha área, né? Da beleza. Então, eu sou Karina Saib, sou maquiadora, designer de sobrancelhas, tenho um estúdio de beleza e um podcast chamado Além do Espelho. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de beleza com essência. Então, hoje o nosso tema é beleza e essência, e a gente vai falar sobre isso, colocando a terapia em dia muito além do espelho. Pronto, vamos começar então, Cá? Sim, Então, ó, oba! preparei umas perguntas bem legais aqui para você também, hein? Preparada, preparada. Então, ó, Manda. para quem não sabe, a Karina, ela faz muito além, né, da questão da estética, né, como o próprio o podcast dela já fala, né, além do espelho. E eu preparei umas perguntas aqui bem voltadas para isso, para a gente bater um papo, tá, Cá? Então, ó, a primeira delas. Hum. Você atende muitas mulheres que, obviamente, elas querem sentir mais bonitas, né? Elas querem melhorar a autoestima. Então, na sua percepção enquanto profissional, como que esse cuidado com a imagem pessoal impacta na vida das pessoas, especialmente na vida dessas mulheres que você atende? Como a estética, como o exterior impacta no interior dessas pessoas? Eu acredito muito que a primeira coisa que impacta quando a gente acorda e se olha no espelho e vai começar o dia, né? Tipo, às vezes você vai lá no banheiro, enfim, escovar os dentes e tal, você já normalmente tem um espelho na sua cara, né? E eu acho que aí é nesse momento em que, desde a hora que a gente acorda, a gente já começa a pensar e a refletir aquilo que a gente é por fora, primeira coisa. E depois vem a parte de dentro, né? Então, eu acredito que na minha área, né, quando eu estou em contato com essas mulheres todas, e homens também, que eu mexo nas sobrancelhas, maquiagem, é uma coisa que transforma o interno. Porque você se ver mais bonito ou mais bonita te dá mais segurança de falar com as pessoas, de ir aos ambientes, e por você mesmo, né? Se olhar, né? Quando a gente se olha no espelho e fala, nossa, hoje eu tô, hein? A gente faz as coisas com mais vontade. Então, eu acho que o impacto da imagem é para todo mundo e é diário. Eu acredito nisso. Muito bem. Cá, segunda aqui então. Alguma vez você já atendeu alguma cliente que estava se sentindo assim bem desconectada ou, né, totalmente desconectada com a própria essência por conta da insatisfação com a aparência e com a autoimagem? E se sim, como que foi a reação dela depois desse momento de autocuidado, de poder se olhar de novo, né, se ver mais do que a aparência, né, se ver além do espelho? Uhum. É, dois momentos, assim, eu acho que na minha carreira me marcaram muito. Primeiro com as sobrancelhas, como eu faço a micro fio a fio, me procurou uma cliente e ela tinha sofrido um acidente e foram muitos cacos de vidro no rosto. E aí ela precisou mexer, fazer uma cirurgia enorme e na metade do rosto colocar uma placa. Então ela tinha passado por diversas cirurgias. E aí essa sobrancelha desse lado
tinha se perdido, né? Então eu não tinha mais formato, nem a musculatura, já era uma placa. Então eu precisava, o que ela mais queria na vida era se ver de alguma forma um pouquinho do que ela era antes. A sobrancelha, uma era normal, do jeitinho que ela já tinha, e a outra não existia mais. E aí ela tinha passado por várias pessoas e tal, e não tinha gostado, não tinha ficado bom, enfim. Ela não tinha se conectado. E aí me indicaram para ela, e ela foi lá fazer, e foi emocionante. Quando eu terminei a sobrancelha, e ela, quando ela se olhou no espelho, e ela, meu Deus, sou eu de novo. Meu, meu filho, eu sentei na cadeira que eu não parava de chorar. Meu esposo estava até comigo. Eu chorava porque foi tão forte aquilo para mim, sabe? Dela falar, eu estou me vendo de novo, né? Então, é muito gratificante. Já na parte da maquiagem, é uma coisa que muitas mulheres me procuram para fazer o Revélice, né? Que é justamente esse curso que eu faço a análise da fisionomia e depois eu crio a maquiagem para elas, né? Então, muitas já passaram, mas teve uma que ela nunca tinha se sentido bonita. Ela nunca tinha saído da boca dela, assim, sabe? Estou me sentindo bonita. E depois que a gente terminou de fazer todo o revés e tal, e ela estava toda maquiada, feita por ela mesma, também foi muito emocionante, que eu até falei, agora você vai estragar toda a sua maquiagem, porque ela começou a chorar na frente dela, enfim. Eu sou a pior pessoa, a pessoa começa a chorar, eu choro junto. Mas foram momentos muito marcantes, assim, e toda vez que eu maquio ou faço uma sobrancelha, sempre tem um impacto, assim, é muito, muito gratificante mesmo. Ô, Cá, deixa eu perguntar sobre essa pessoa que você comentou da sobrancelha. O mais afetado foi a parte da sobrancelha em si. Foi, porque a cirurgia, de uma maneira geral, a pele, eles conseguiram esticar, ficou muito Hum, feito. Mas a parte da sobrancelha, uma que ela ficou sem, né? E ficou uma pele esticada, sabe? Meio uhum. esbranquiçada. Então era como se ela não existisse, né, essa parte, assim, ficou tudo muito reto, né? Por conta da prótese. E aí voltou o olhar dela, assim, sabe? Foi muito forte, foi demais, assim, isso acho que nunca vai sair da minha cabeça. Nem a sensação, nem a imagem dela se olhando no espelho. Muito lindo. É que eu acho que a aparência ela importa muito, apesar das pessoas falarem que não, é claro que importa, né, cara? A gente se olhar e se achar bonito, se ver bem no espelho, né? Nem que às vezes, não me sinto bonito, mas coloquei uma roupa, fiz uma maquiagem, melhorei a minha aparência, isso com certeza reflete na maneira como a pessoa se enxerga. Pode ser que às vezes ela fale que não, não me sinto bonito, não me sinto bonita, mas só de se ver no espelho e enxergar alguma coisa diferente ali, com certeza impacta no lado de dentro também, né? Com certeza. Então, eu sempre eu falo que essa é a primeira impressão, né? Não adianta, é o reflexo mesmo, a gente se olhar no espelho e puxar aquilo, né? Às vezes tem dias que a gente tá meio para baixo, assim, e a gente põe uma roupa, sei lá, mais colorida ou fica mais arrumado, a gente não melhora o nosso estado, né? Então, ou quando a gente tá, sei lá, muito cansado ou muito triste, não põe qualquer roupa e deita no sofá. Então, assim, é essa imagem, nem pentei o cabelo, né? Essa imagem que impacta dentro. Isso é muito real. E eu não lembro se eu anotei alguma coisa com relação a essa questão que me veio agora, mas eu quero te fazer uma pergunta. Claro. Talvez até a gente consiga linkar com a próxima. Mas essa parte, assim, das crenças, você acha o quanto isso influencia na vida das pessoas? De, por exemplo, a vida inteira eu ouvi dos meus pais que eu era uma criança feia, ou na escola eu sofri muito bullying. Quanto que isso você acha que impacta na maneira como a pessoa se enxerga? É, a autoestima ela é criada desde, segundo os estudos, né?
dentro da psicologia, enfim, a autoestima começa aos 10 meses de vida, né? Então, é quando, e é sempre na percepção do outro. Então, é um impacto muito grande o que a gente ouve quando somos pequenos, né? Imagina que 10 meses, quem está cuidando da criança fala: ai, olha a mãozinha, que linda. Aí a criança vê a mãozinha, ela entende que a mãozinha é bonita. Olha que olho lindo, que. Eu imagino você devia ser muito fofinho, né, Gui, quando você era bebê. Aí você já foi criando. Ai, que olho bonito. Ai, loirinho. Ai, sabe, branquinho. Ai, de bochechinha. E assim você foi se vendo e você foi se identificando. E aí você foi crescendo e aí foi passando para outra fase da primeira infância, depois a adolescência. A gente fica meio esquisita, né, na adolescência. Mas sempre tem o olhar do outro. Então, é muito importante a gente sempre pensar e lembrar o que a gente ouvia quando era criança, que impactou na nossa autoestima até hoje, né? Porque às vezes ou você foi muito zoado na escola, ai, nariguda, ai, orelhuda, ai, sei lá, careca, enfim. E aí você ouviu tanto aquilo que você não consegue enxergar a sua beleza real, né? Então é um forte exercício que a gente tem que fazer na fase adulta em relação à autoestima, porque impacta demais. Eu conheço pessoas lindas, lindas, que ouviram tanta coisa ao longo da infância e adolescência que elas não se enxergam de jeito nenhum. Ou causam transtornos alimentares, né? Se era muito magra, ou se era muito gordinha, enfim. Isso é muito grave. A autoestima, ela move a pessoa, né? Então, eu acho que essa é a causa maior, Gui, de impacto, é a imagem. Eu falo até por experiência própria, tá, cara? Porque, ó, na minha adolescência, principalmente ensino fundamental. Ensino fundamental foi onde eu sofri muito, muito bullying. Assim, eu não, assim, psicologicamente falando, eu não guardo muito isso. Não me impactou tanto, em outras questões. Mas eu lembro muito, assim, que eu era muito zoado e eu cheguei a ficar com uma trava tão grande que, por exemplo, eu não tirava minha camiseta nem dentro de casa, nem se estivesse fazendo um calor de 40 graus eu não tirava, porque eu morria de vergonha. E assim, eu podia estar É, sozinho, eu não tirava, por conta disso, por conta de coisas que os outros falavam, porque eu era mais gordinho, e aí sempre me zoaram, então isso impacta realmente muito, e é difícil depois para ir quebrando essas crenças, né? demais, é muita maldade, né? Criança é maldosa, a gente É, sabe. a gente acha que não, mas é, Ai, como são cruéis. E aí, na escola, meu Deus, como tem apelido, né? tem. E aí, você não trata isso ao longo da vida, isso causa um impacto assim que pode ser destruidor mesmo. É Sim. muito, muito mesmo. Bom, ó, a terceira pergunta, então, é o seguinte. A gente sabe que a qualidade de vida e o meio social que a gente vive influenciam muito na imagem que a gente tem de nós mesmos, né? Então aí entra um pouco essa ligação que a gente estava falando agora sobre bullying e tudo mais. E, claro, Uhum. impacta no físico. Então a gente tem exemplos claros de pessoas que, por exemplo, moram em lugares muito insalubres e que isso afeta muito a aparência, né? Então a pessoa às vezes tem, sei lá, 30 anos e aparenta ter 50, 60, envelhece muito por conta até do meio social. Então, pela Uhum. fisionomia, né, por essa leitura que você faz, que você avalia o rosto das pessoas, como e quanto você acha que as emoções, tanto boas quanto ruins, afetam na nossa aparência, na nossa imagem? 100%. Fazendo a análise da fisionomia, é 100% emoção, atitude e comportamento, né? Tudo está na nossa fisionomia. Então, tem regiões, né, do nosso rosto que demonstram mais, né? Eu acho que você tinha me perguntado também, eu li alguma coisa sobre
quais as regiões, né, que impactam mais, Sim. normalmente, ações, né? Então, além de uma pessoa, por exemplo, exposta muito ao sol, a pele dela vai envelhecer naturalmente, né? Ou uma que é exposta muito ao frio, a pele dela pode ser que fique avermelhada, também queimada do frio. Então, tem as coisas externas. Tem também a classe social, né? Porque tem tratamentos, tem coisas, tratamentos de pele e muitas coisas que poderiam evitar esse envelhecimento precoce, que não é todo mundo que tem acesso, né? A gente vive num padrão que a gente sabe que não é para todo mundo, né? Então, a análise da fisionomia, ela traz regiões que mostram muito as tristezas e frustrações e as alegrias. Tem marcas de alegrias, né? Principalmente de quem é muito comunicativo, e tem a marca das tristezas, né? Que normalmente não tem como não dizer que é na região dos olhos, né? Então, as marcas de expressões, a marca interna, né? Mostram os abusos, as tristezas e angústias, tudo que a pessoa já passou vai ficar ali marcado. E da alegria e de uma pessoa extrovertida é sempre essa regiãozinha aqui do sorriso, né? Então, uma pessoa muito sorridente vai ficando cada vez mais marcada essa região. Claro que a análise ela é muito completa, né? Mas basicamente são duas regiões que demonstram muito as emoções, essas duas marcas, assim, essa aqui e essa daqui. Uhum. E mesmo a gente que não conhece a fundo a técnica, né, essa região que você mencionou, o olho e aqui, né, a gente bate o olho na pessoa, a gente já percebe às vezes, né, nossa, que olho fundo, triste. Então a gente sente mesmo sem conhecer, a gente tem essa percepção também, né, é uma coisa que realmente fica tão marcada ao ponto de nem conhecer a técnica e a gente ter essa sensibilidade, né? Para você ver como todo mundo dá para você consegue identificar, né? E não há maquiagem que você pode fazer a maquiagem mais linda. Se os olhos forem tristes, não tem o que fazer. Às vezes a pessoa não tem um sorriso esteticamente lindo, dentro daquele padrão dos dentes super brancos e retos, né? Mas às vezes é um sorriso tão espontâneo, tão natural, e aí você vê que a pessoa ela é feliz, né? Sim. Através dessa marquinha aqui do famoso bigode chinês. Tem gente que não gosta, mas é uma marca positiva. Inclusive, cá, fazendo uma ponte aí com a análise das microexpressões, você mencionou os olhos, né? E a região do sorriso. Para identificar um sorriso sincero, quando a pessoa sorri, ela tem que necessariamente mexer um pouquinho aqui em cima também na região dos olhos, puxar um pouquinho para cá também. Quando você vê que a pessoa está só sorrindo aqui e não movimenta aqui, não é que ela não está feliz. Pode ser que é um sorriso social, sabe? Aquela coisa assim, é um sorrisinho amarelo. Mas quando a pessoa realmente está feliz, está com uma sensação, um sentimento de alegria, né, de felicidade, ela movimenta aqui e movimenta os olhos também. Então o olho também participa, né, das nossas expressões faciais, tanto da felicidade como da tristeza, né? Então por isso que marca muito também, né? Porque você tá feliz, você sorri, daí pressiona aqui, né? Aí você tá triste, o seu olho cai, Cai. o lábio cai. Então, é músculo, né? Pressão é músculo. Então, vai marcar, não tem jeito. E é aí que a gente consegue saber, né? O Kai, na questão de, por exemplo, você mencionou o caso dessa moça que sofreu um acidente e mexeu muito com a expressão do rosto dela, com a aparência. Como que é visto isso na questão da fisionomia, da leitura? Uma questão externa, né, um acidente que impactou a forma do rosto dela, de que maneira que isso impacta na leitura depois para você?
Para eu saber real, eu precisaria ver uma foto antes do acidente. Uhum. Porque a estrutura mudou, ela não é mais o osso dela, né? Nem a pele natural. Tem todo um estudo que se faz, qual foi o lado danificado, tem toda uma explicação, né? Mas para eu ter certeza mesmo, eu teria que fazer toda a análise dela e depois ver uma foto, antes do acidente. Porque quem faz muitos procedimentos estéticos, Eu ia perguntar isso agora. então, muita gente me pergunta isso. Como é que se consegue fazer a análise da fisionomia com os procedimentos? Uma que dá para eu perceber, né? Onde foi mexido. E outra que eu vou sempre perguntar. E como eu peço fotos, a pessoa está aqui falando comigo, está se movimentando. Então eu tô analisando tudo isso. Dá para saber? Dá para saber. Mas, por exemplo, tem gente que sabe aquele queixo que é bem para trás e a pessoa faz aquela cirurgia de colocar o queixo, tal. Isso é muito difícil de identificar. Se a pessoa não me falar, é complicado. Eu vou conseguir fazer a leitura, a análise dela de como ela é agora, porque muda o comportamento, né? A análise da fisionomia é isso. Quando a gente se olha no espelho, é o recado que a gente está dando para nós, diariamente. E é como o outro vai nos ver. Então, a partir do momento que essa pessoa trocou muito as coisas no rosto, a personalidade dela também muda. O comportamento dela também muda. Tem, tem um caso de um cantor, até sertanejo, bem conhecido. É que eu realmente não sei se. Eu acho que eu não posso dizer o nome, porque foram feitas muitas análises no rosto, mas que ele fez muitas coisas no rosto, harmonizações e tudo mais. Ele entrou em depressão e tentou se matar, porque ele não conseguia se achar dentro dele. Tipo, ele ficou totalmente perdido, paranoico. E aí precisaram começar a tirar todo o procedimento dele. Ele ficou internado numa clínica até se acalmar, entender o que tinha acontecido com ele, para ele voltar ao normal. Então, olha a gravidade de um procedimento estético para a nossa fisionomia, né? É muito complicado, muito difícil mesmo. E esses excessos todo que o pessoal faz de ficar todo mundo com o mesmo formato de rosto, uma coisa muito exagerada, isso impacta também no comportamento da pessoa, né? Totalmente, totalmente. Me perguntaram esses dias, e agora a análise da fisionomia da Anitta? Porque ela mudou de novo. Totalmente, né? Então, se for fazer a análise dela agora, é como se fosse outra pessoa, outra personalidade, outra atitude, outras, os propósitos, ou outras ações. Tipo, ela vira outra pessoa mesmo. Então, eu sempre falo, quando você quer mexer em algo no seu rosto, pensa bem, porque isso vai impactar no seu próprio comportamento. Sem você querer, automaticamente, isso vai mexer com você e você vai agir como tal. É muito louco, né? Mas é verdade. E aí, já puxando um gancho, essa coisa cíclica que as pessoas muitas vezes têm, por exemplo, a Anitta ou outros famosos, de constantemente estar mexendo no rosto, mudar assim drasticamente. O que que você poderia dar uma análise assim pra gente? O que que poderia representar? É um traço de personalidade muito cíclico ou a pessoa ainda não se encontrou? Eu sei que é difícil falar sem avaliar a pessoa profundamente, mas
que você acha que poderia ser? Às vezes a pessoa não está se reconhecendo, não está se encontrando, ou os comportamentos não estão batendo muito com aquilo que ela está vendo, e ela quer mexer. Pode ser isso também ou não? Não tem nada a ver. Eu acredito que tem duas coisas aí. Uma é a cobrança estética. As mudanças, elas são cada vez mais exigidas, ainda mais em artistas desse nível, né, como o dela. Então, que nem pregar a liberdade, eu faço o que eu quero, o corpo é meu, que o corpo é livre, não é bem assim, porque é um aprisionamento coletivo, toda vez que as pessoas tentam ficar iguais a outras, né? Então, eu acredito sim que tem problemas aí de autoestima, de não se encontrarem, de nunca estarem satisfeitas. Então, elas realmente não se conhecem a fundo ainda, né? Tem o aprisionamento estético, eu tenho sempre que estar no padrão, eu tenho que sempre estar melhor, 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 né? Então, tem essa cobrança e tem também o fato de quererem cada vez chamar mais atenção, né? Então, tem uma carência aí também em algum lugar de, agora eu mudei, todo mundo vai falar, 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 ver, 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 criticando ou elogiando, estão falando de mim, Fale bem, né? fale mal, fale de mim, né? Então, assim, eu acho triste muitas mudanças, né? Mas é totalmente opcional, né? Então, eu acho que são artistas muito, que normalmente são artistas que fazem isso, né? Eles são muito consagrados, mas também são muito cobrados. Então, isso são muitos fatores, né? Mas eu acredito nisso tudo Uhum. aí que eu te falei. Cara, antes de a gente passar para a próxima, porque a gente já está saindo um pouco até do nosso roteiro aqui, mas é bom que os assuntos vão fluindo. Mas nesse mesmo contexto, só se quiser ser até mais breve, não precisa se aprofundar tanto, mas tatuagem, o que que você acha com relação à questão da fisionomia de pessoas que, por exemplo, tatuam o rosto? Ou que fazem aqueles. Não sei se você já viu, que coloca, parece um silicone, aqui coloca chifres, né, que muda Sim. completamente, parece que vira um monstrinho mesmo. São anomalias, né, Gui? São pessoas que querem realmente se parecerem com bichos. Isso é real, né? Tanto é que quem faz fala. Tem um nome para isso que eu não me recordo agora. É uma síndrome que as Uhum. pessoas querem se parecer com determinados animais, né? E a tatuagem no rosto é totalmente uma explosão de expressão, né? É um grito de. Eu costumo dizer que é um pedido de ajuda. Tem alguma coisa rolando interno que a pessoa precisa externar de alguma forma e assim me vejam, olha o que está acontecendo comigo. Então, eu acho que são pessoas que precisam muito de apoio, assim, principalmente apoio psicológico, que não é uma coisa normal, né? Se fosse normal, todo mundo fazia, na verdade. Então, é um ponto bem de atenção, assim, para análise da fisionomia, dependendo aonde a pessoa fez a tatuagem, tem um significado, né? Porque aí tem o lado da mãe, o lado do pai, do rosto, tem o passado, o presente, o futuro. Tudo isso, dependendo aonde a pessoa fizer, é onde impacta, né? Fazer principalmente em volta dos olhos, normalmente. As pessoas que fazem isso estão desesperadamente sofrendo de depressão. Então, tem muita coisa.
É muito difícil de responder 100% essa pergunta, mas basicamente é isso. Então, basicamente, tudo que a gente mexe na nossa cara está associado com o nosso comportamento. Tudo, tudo e qualquer coisa. Ô, Ká, como você já conhece, né, essa questão da fisionomia, como você faz essa avaliação do rosto das pessoas, e, né, você consegue identificar os traços da personalidade, quando a cliente chega no seu estúdio, tem alguma parte que você olha assim, de primeira, a primeira coisa que você olha, acho que provavelmente você até já respondeu, que você falou muito sobre os olhos e o sorriso, mas tem alguma outra, ou são essas duas que você olha primeiro e fala, aqui eu consigo pegar alguma informação antes mesmo de ter uma troca com ela? Normalmente são os olhos. Primeira coisa, dá para saber mais ou menos como que a pessoa tá, né? E a forma como ela reage, como ela chega e como ela reage. Então eu vou unindo essas duas coisas. Mas da fisionomia são os olhos que vão me dizer, principalmente. Então, uma região bem importante, né? A gente tem que ficar atento. Super importante, mesmo. Mesmo, mesmo. Tem que ficar atento e valorizar bastante. Cara, na sua opinião, qual o maior obstáculo para quebrar barreiras emocionais nas mulheres que estão insatisfeitas com a própria imagem? Quando elas chegam para você e falam assim, nossa, não me sinto bem, não me vejo bonita, qual que é o maior desafio para você ali de colocar na cabeça dela que sim, ela pode se ver bonita? O maior desafio é ela não se comparar. Porque ela não está se achando bonita com parâmetro de outras mulheres. Então, por mim, eu pegava o celular dela e tacava pela janela. Primeiro, Desinstalar redes sociais. eu tirava o Instagram dela. Primeira coisa. Mas é um trabalho bem profundo, porque aí eu tenho que mostrar para ela que às vezes com quem ela está se comparando não tem nada a ver com ela. Ela é loira, está se comparando com uma morena, ou ela é morena, está se comparando com uma loira. Ou é uma mulher preta e tá vendo uma mulher loira, uma mulher branca, entendeu? Uma oriental. Então, a dica que eu dou é, se você quer referências, procure pessoas parecidas com você. O que mais acontece é, a pessoa traz uma referência de maquiagem. Ela tem a pele clara, o cabelo bem preto, o olho preto, e ela traz a Marina Rui Barbosa. Esquece. Eu vou adaptar assim, a ideia, mas nunca vai ficar igual. Então, a maior dica é saia do Instagram e olhe para você. Seja sempre o seu próprio parâmetro, que a gente sempre pode melhorar do jeito que nós estávamos. E a gente pode ficar melhor, né? Tem um estudo na física que diz, ao olhar, quando a gente se olha no espelho, a gente já está se vendo 3 segundos assim, do passado, que até refletir são 3 segundos. Então, a gente sempre pode melhorar e entender quem a gente é. E o contexto todo, né, cara, você tá falando da maquiagem de padrões diferentes, né, de traços mesmo, né, do físico. Eu vejo que às vezes tem pessoas que mexem, por exemplo, a cor do cabelo, mas a cor do cabelo já impacta drasticamente, assim, na imagem da pessoa. Às vezes envelhece de uma forma, assim, que eu falo, gente, né, teria tantas Uhum. outras maneiras de mexer no cabelo, ficar mais bonito, mais bonita, e aí às vezes envelhece assim muito, ou ao contrário, né? Às vezes muda a cor do cabelo, parece que rejuvenesce. Então tudo impacta, né? Até, né, a cor da maquiagem, o tipo de maquiagem que você vai fazer, com certeza vai mudar a imagem da pessoa, né? Nós estamos constantemente em contraste de cores, o tempo inteiro, para tudo. Então,
a análise, aquelas análises de imagem para você saber os seus tons, isso é muito importante. Pode mudar você por completo. Você saber o que é bom para você vai ser sempre, vai sempre te levar para frente. Então, assim, eu sou super a favor dessas consultoras que fazem essas análises de cor, porque muda mesmo a vida da pessoa. Muda por completo. Impacta muito, o tempo inteiro. E é bom saber antes de fazer essas mudanças, né? Pra já poder se adaptar com isso também, né? Uma cor de cabelo, uma maquiagem. Porque às vezes a pessoa faz achando que vai ficar bom e acaba não ficando tão bom e aí, não sou bonita mesmo. E aí começa um reforço ali de questões negativas à toa, né? Porque poderia ser só um pequeno ajuste ali. É. Normalmente, quem chega no estúdio assim mais destruída, assim, emocionalmente, de não sou bonita, sou feia, tal, 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 é sempre uma pessoa que veio de um relacionamento difícil. Sempre. Toda vez. Nunca vem uma pessoa, ah, do nada. Não, ela sempre passou por algo. Então, a autoestima é a que move. É isso que a gente tem que investir sempre, na autoestima. E tem algum padrão de faixa etária que você percebe assim que é mais comum ou é muito varia bastante? Mulheres 40 a mais, entre 40 e 45, existe aí esse período em que as mulheres se questionam mais em relação à própria aparência. Tentem mais. É aí que eu começo o meu trabalho. E olha Dessa só que curioso, é um período que, pelos trânsitos astrológicos, começa realmente muito questionamento. A gente começa a se questionar muito. então, tá vendo? Não é à toa as nossas percepções. Cara, seguinte, Hum, agora eu quero saber hum. como tanto a questão da análise da fisionomia, como a questão do cuidado com a imagem pessoal e, claro, esse seu olhar além do espelho já beneficiaram você no seu dia a dia. Como isso beneficia você? O saber olhar o rosto da pessoa, identificar alguns traços, trabalhar esse autocuidado da estética, de enxergar a pessoa muito mais do que só um corpo físico, quanto que isso impacta na sua vida positivamente, né? E como que você usa isso para o seu autocuidado. Pergunta legal. É, eu sempre, nos meus atendimentos, desde o início da minha carreira, eu faço isso há 18 anos, né? É, nunca foi só um atendimento, nunca foi só uma sobrancelha ou uma maquiagem. Sempre foi além. Eu sempre quis saber a história, aonde ela vai, por que que ela tá fazendo aquilo. É, sempre quis essa conexão, né? E daí depois de uns 6 anos para cá, mais ou menos, 7, mais ou menos isso, que eu passei a estudar mais a fundo a análise, a ciência, né, da fisionomia, facilitou ainda mais e eu pude entender aquilo que eu estava fazendo intuitivamente. Eu já tinha esse estilo de atendimento. Então, entender ainda mais qual é o impacto da fisionomia me levou a fazer maquiagens e sobrancelhas melhores, né? Bem específicas. Ó, se a gente valorizar aqui, para onde você vai, tal lugar. Então, você vai ter que falar muito? Não. Você quer chamar atenção? Não quer chamar atenção? Então, tudo isso, a análise da fisionomia me ajuda muito. Comigo mesma, é um trabalho diário. Que não é todo dia que eu olho e falo, nossa, tô ótimo. Tem dia que o espelho quebra. Tem dia que eu olho e falo, Jesus, não vou nem continuar aqui nesse espelho. Vou sair correndo.
Mas é sempre um trabalho assim diário de entender, quando eu entendi a minha própria fisionomia, né? Fiz a minha autoanálise, eu percebi que tem momentos em que eu vou ter que valorizar partes do rosto para o meu dia ser melhor e, e às vezes outra parte do rosto para eu conseguir me comunicar melhor. Então, o impacto da análise da fisionomia é enorme, é um divisor de águas mesmo, sim. Então, mas diariamente eu tenho que me olhar e, e aceitar isso, sabe? Olhar e falar, não, meus olhos são assim, minha sobrancelha é assim, meu nariz é assim, assado, meu rosto é assim, assado. E eu me reconhecendo é que eu me conecto. E aí eu puxo o que está lá dentro, né? Então é o que eu falei, que eu brinquei, né? Tem dia que a gente está com preguiça ou coisas assim, faz o coque, põe uma roupa de moletom e fica, né? Já o dia que você se olha assim, tá meio triste e tal. Se você não puxar essa energia para a imagem, você vai cair. Então, é uma arma muito poderosa se olhar no espelho. Eu recomendo. E o fato de conhecer a análise, né, de enxergar através dos traços da pessoa como ela tá, o comportamento, traços da personalidade, em algum momento isso já te tirou de alguma enrascada ou já beneficiou você em alguma situação? Por exemplo, de, nossa, eu consegui ler um pouquinho dessa pessoa e eu consegui fazer com que a situação fosse mais tranquila, por exemplo, sei lá, numa negociação, ou não percebi que essa pessoa estava muito bem, e aí fui lá e ajudei de alguma forma, ou sei lá, alguma coisa do cotidiano que você consegue, através dessa técnica, é, é, usar de uma forma positiva para você, de sair de uma enrascada ou até mesmo beneficiar alguém, mesmo que não seja do estúdio ali, por exemplo, do seu atendimento. Sim. Bom, eu tenho. Agora é uma parte engraçada, né? Eu tenho amigas que têm seus dates, né? Por exemplo. Já entendi. Aí, de vez em quando, Gui, eu só recebo uma fotinho. Aí eu recebo assim, dá uma olhadinha aí pra mim. Dá uma olhadinha aí pra mim, ver o que que você acha. Ou tem que fazer alguma parceria de trabalho. Ah, ô, Cá, dá uma olhadinha aí, que não tô conseguindo entender muito essa pessoa, não tô conseguindo ter a percepção. Bora, vamos. Ah, eu tenho que contratar fulano. E tenho fulano e fulano para a vaga, tenho que contratar. Lá vou eu fazer a análise, ó, isso aqui tem que tratar assim, isso aqui tem que tratar assim. Aí agora é com você. E no meu caso, lógico que eu desligo um pouco a chave, senão, né, você fica o tempo todo analisando as pessoas, né? Minha cabeça vai fundir. Então, mas você acaba no dia a dia percebendo, né, as pessoas que eu convivo e tal, e já analisei, você acaba aprendendo a lidar com aquela pessoa melhor, né? Entender quando não tá bem ou quando tá muito bem, né? E quando não tá muito bem, tentar puxar, falar, não, aqui assim, ela tem dificuldade em tal ponto. Vou lá e já sei o que falar e como ouvir, né? Então é bem positivo, assim, é bem benéfico saber fazer a análise da fisionomia, né? Mas tem que usar para o bem, porque já foi Uhum. muito usado por pessoas muito manipuladoras, né? E até hoje é usado. Tem muita gente aí que vende muitos cursos disso que eu já ouvi o que fala e fala, meu Deus do céu, essa pessoa tá enganando legiões, né? Mas daí vai dela, né? Mas é bem legal. Infelizmente tem em todo lugar, né? Tem. Fazer o quê? Tem gente que se acha esperta a todo instante, né? Mas é legal.
E é uma técnica que, né, poderia ser utilizada para tantas coisas, tantas situações positivas, né? E a pessoa quer usar justamente para o lado que não é bom, né? Uma coisa tão É, interessante, tão profunda e, enfim, cada um escolhe também o caminho que quer trilhar, né? exato. Uma coisa muito interessante do estudo da fisionomia é que, como ele é muito, muito antigo, ele era usado antigamente para escolher os líderes, principalmente os líderes chineses, né, os imperadores e tal. Tinham os sacerdotes, né, que eram os que faziam toda a análise, e aí os conselheiros iam, fazia a análise para poder nomear ou não o imperador. Então é muito sério, né? E daí vem passando, né? Vem passando de geração em geração. E é um estudo usado pela Interpol. Ainda ele é muito usado, né? É que hoje em dia tem o reconhecimento facial digital, né? Mas que pega as características, mas não é como a análise da fisionomia. Isso é muito humano ainda. Um robô ainda não consegue fazer isso que a gente faz. É igual a questão da análise das microexpressões. Também foi usado bastante uma época em questões de aeroporto, para verificar, né, se tinha alguma questão, por exemplo, de drogas ou de armas, mas o que aconteceu foi que acabou também sendo bastante deturpado. Aí pararam de usar, porque ensinava-se a maneira correta de fazer a leitura das microexpressões, só que estava lidando com seres humanos, né? Então, os seres humanos que eram treinados muitas vezes não usavam adequadamente e não prestava atenção nas microexpressões, acabava virando uma coisa generalizada, pegava todo mundo, botava tudo no mesmo saquinho e acabou virando uma situação que acabou até caindo como descrédito, né? Virou chacota, porque não funciona. Não é que não funciona, é que às vezes não prestou atenção, ou né, o ser humano é falho, acabou não levando da maneira correta a seriedade que deveria ter para as microexpressões, né? Tanto que foi o Paul Ekman que desenvolveu e na época foi bastante polêmico essa questão, né? Foi uma situação bem complexa. Mas é isso, né? São seres humanos. Então, É, a máquina ainda não vai conseguir fazer, enquanto depender dos seres humanos, a gente vai ter que usar da melhor forma possível e com seriedade, né? Porque não tem outra forma de usar, né? exatamente. E tem que levar a sério, que é uma coisa que pode mudar muito a vida. E é um estudo muito profundo, né, cara? Acredito que não é uma lida numa página de Google que vai fazer você virar especialista nisso, né? De jeito nenhum. São quantos músculos nós temos no rosto, né? É muita coisa, muita expressão, muita coisa. Então não é só jogar no chat, não. Manda foto no chat e pede para analisar, né? Essa análise dessa pessoa. Ok, acho que seria a última agora. Depois, se tiverem outras situações, a gente vai desenrolando o assunto. Ah, não, tem mais uma. É que eu não anotei aqui, mas tem mais uma depois. Oba. Se você pudesse dar uma dica para as pessoas que querem melhorar a imagem através do autocuidado, né, desse cuidado interno, para que reflita principalmente nos traços do rosto, né, em traços mais suaves, uma pele mais bonita, que conselho que você daria para melhorar a estética do rosto através do autocuidado? Tomar água é a primeira coisa. Muda muito a pele. Muda muito a pele. Não é papinho. Os médicos estão certíssimos sempre quando eles falam de tomar água. Muda muito, muito mesmo a pele. Agora, se for uma questão interna, assim, emocional, que também marca, né, como a gente falou, é nada como o autoconhecimento, né? Você se permitir realmente se conhecer, se, se olhar e se reconhecer no espelho, saber quem você é. Isso faz muita diferença. E não se comparar aos outros. Não façam isso.
Porque eu já fiz muito isso e já fiquei aprisionada num lance que não ia me levar a lugar nenhum. Só estava, assim, me desfavorecendo, estava me colocando para baixo. Tanto é que eu parei de acompanhar um monte de gente, assim, que me fazia mal. Ficar olhando no Instagram, sabe? Nossa, eu falei, gente, por que que eu tô fazendo isso comigo? Não, não posso fazer isso. Então, falando por mim, eu meio que desintoxiquei, assim, em relação a falar, meu, por que que eu tô vendo essa vidinha teoricamente perfeita? Que a gente sabe muito bem que não existe, né? Então, padrão estético, padrão da internet, é uma coisa que é um massacre com a gente mesmo. Então, não é aquele papinho, se aceite. Não, não é isso. Se reconheça. É diferente. Uhum. Se reconheça e tome água. É isso. Tem mais uma depois, mas eu queria complementar uma situação. Você acha que é possível, então, a gente mudar a aparência através da mudança interna, da mudança de comportamentos? Sim. Quando eu sou mais feliz, o meu rosto reflete a minha felicidade. Quando eu sou mais triste, o meu rosto entrega. Não tem como. Você pode fazer a plástica que for, a maquiagem que for. Não tem como. Então, se você trata interno, o externo vai te posicionar. Até a nossa postura muda, não é? Quando a gente está bem. Então, é isso. É puxar esse gancho que a gente tem para fora e aproveitar a nossa imagem para. A gente tem que ser grato realmente àquilo que a gente que a gente tem, né? Que esse templo aqui que a gente tem, ele tem que ser valorizado e respeitado também, muito respeitado. E eu vou dar um relato pessoal aqui, ó, com a experiência com a Karina, hein? Teve uma Ah, época, acho que você vai se lembrar disso. Teve uma época que a gente fez a análise e eu tava com uma mancha no rosto, eu acho que era nessa região aqui do olho, era uma manchinha que tinha saído e tava me incomodando muito, porque eu olhava aquilo, eu não tava gostando do que eu tava vendo, aquela mancha. Parecia uma pinta, era uma mancha, tava bem marcado. E aí eu lembro que você me falou a respeito do que significava aquela mancha e tudo mais. E eu comecei a prestar mais atenção. E foi uma coisa assim impressionante, porque alguns meses depois, algum tempo depois, a gente foi viajar, a gente estava em Londres, eu acho. Foi, porque estava muito frio. Acho que foi em Londres. E estava muito frio. Quando eu voltei da viagem, começou a sumir. E sumiu tudo, não tem mais nada. E eu não fiz nada. Eu não fiz nenhum procedimento estético. Simplesmente só pelo que você me falou, eu fui prestando mais atenção, expressando mais o que eu estava sentindo, falando mais, comunicando mais, porque você falou, né? O olho fala muito, né? Então, essa coisa da comunicação. Então, eu lembro que você tinha me falado, olha, fala mais o que você está sentindo, põe para fora, trabalha muito isso, né? Então, eu prestei mais atenção. Sumiu, não tem mais nada. Tá limpinha, limpinha. que legal, você não tinha me contado isso. Você deixou um Tem, super truque, né? tem fotos, eu vou puxar depois no meu Instagram, no meu Facebook, tem fotos que tem, tá bem marcado, assim, dá pra ver muito a marca. E agora eu olho e não tem mais nada, já não é mais uma preocupação, graças aos conhecimentos que a Karina me passou, ajudou bastante. Ai, fico muito feliz, porque é isso, né? Esse é o propósito. A análise da fisionomia é para o bem, né? É para a gente se ajudar. É para isso que serve. Fico muito feliz e obrigada por ter dividido isso comigo. Inclusive até a questão das cores. Eu lembro que você fez a análise, né? E você me falou, olha, usa esses tons quando você precisar passar mais autoridade. Então, quando eu vou fazer palestras, eu já penso nisso também, já vou com as cores mais adequadas. Então, é muito legal, porque assim, é, é, na hora que a gente está, por exemplo, numa apresentação, numa palestra,
Claro, você acaba ficando um pouco nervoso porque tem um monte de gente olhando pra você. Aí você coloca aquela roupa que você sabe que vai passar uma credibilidade, uma seriedade, parece que te dá um conforto, assim, de falar, não, aqui é quem tá dominando sou eu que tô falando, então muda muito, porque já aconteceu, por exemplo, de eu fazer, muito tempo atrás, eu fui fazer uma palestra e eu coloquei uma camisa social que era um azul bem clarinho. Eu percebi que as pessoas não estavam prestando atenção. E aí aquela coisa meio, né, calma, tranquila, o azul clarinho dá sono. Então tudo isso influencia, né? E aí quando você me falou, né, não, usa esse tom, usa aquele, usa essa cor, usa aquela. Aquilo foi muito bom para mim, de saber que eu poderia também utilizar essas referências para outras situações, né? Para questões profissionais ou até para questões pessoais do meu dia a dia. Então é muito bom conhecer o lado interno e o lado externo da gente também, né? Tem. Tem que refletir, né? A gente tem que refletir aquilo que realmente a gente é. É aí que passa a credibilidade. Quem a gente é. E as cores, elas são maravilhosas, né? Como eu disse, a gente é cor, é o tempo todo. A gente se conecta com cores o tempo todo. Com certeza. Amo. Amo um pretinho, né? Amamos um pretinho. Nem combinamos, hein? Nem combinamos hoje. Cara, eu tenho uma pergunta para finalizar, a última, que foi uma pergunta, inclusive, que você me fez e eu quero devolver para você. Acho que você já está sabendo qual é. E você disse que você sempre pergunta para os seus convidados. Sobre a fé, como que você acha que a fé, a espiritualidade pode refletir nesse autocuidado, nessa imagem que a gente passa para o mundo, na maneira como a gente se enxerga também? Como a fé, a espiritualidade podem ser positivas ou a ausência de fé pode ser prejudicial nesse processo todo? Essa é a pergunta mais linda, né, de todas. Bom, a fé, ela tem, né, um versículo que diz que a fé move montanhas, né? E é nisso que eu acredito, piamente. Eu acho que somos espírito, independente de religião. Somos espírito e a fé em algo nos faz caminhar, né? A falta de fé deixa a gente estagnado, deixa a gente numa zona de conforto sem sentido, né? A fé nos move, de fato, é o maior combustível. Então, para a gente realizar tudo que a gente quer, é a fé que vai nos levar, é ela que vai nos empurrar. Não, eu acredito que eu consigo, eu acredito que eu vou. Senão a gente não estava aqui, né, Gui? E a espiritualidade é o que nos dá aquele respiro, né? Aquela segurança de que estou no caminho certo, né? A gente acaba ouvindo mais a nossa intuição quando a gente se conecta com o nosso espírito, né? Eu acredito muito em Deus e eu particularmente sou cristã. Então eu tenho a minha fé em Deus, né? E eu sou uma adoradora de Jesus 100%, assim, eu acho que a história dele, tudo que ele deixou pra gente como ensinamento é extremamente válido, é um grande exemplo. Então, independente de religião, é o que a gente chama de Deus, né? Tem gente que chama de universo, enfim, cada um dá um nome. E uma outra coisa que eu acho que me move muito também, que eu acho que todo mundo deveria prestar atenção, é na gratidão. Agradecer, agradecer. Ah, hoje, poxa, acordei, hoje eu tenho onde dormir, eu tenho que comer, tenho um trabalho, tenho pessoas. E eu acho que isso é agradecer a Deus por tudo que a gente tem, independente das circunstâncias, né, do caos. Lógico que eu estou falando daqui do meu lugar confortável, né?
Não estou dizendo que uma pessoa que não está numa boa situação de rua, essa pessoa tem que ser totalmente grata o tempo inteiro. Não é uma outra situação, né? Estou falando assim com os meus olhos, mas de uma maneira geral, tudo que a gente passa, eu acho que Deus está sempre ali de mão dada com a gente. Então a fé é a que move. Sem a fé, a gente não chega a lugar nenhum. É o que eu sinto, né? E a fé acho que é muito pessoal, né, cara? É uma coisa que vem de dentro, é uma coisa que a gente precisa sentir. Não dá para querer explicar muito, né? Porque cada um vai ter o seu jeitinho de sentir a sua fé, então tá tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que é Sim. muito isso, né? A gente encontrar essa fé. É. E eu acho que a gente tem que acreditar em algo. Algo que nos faça bem, algo que nos conecte e nos deixe em paz, né? Os dias já são tão difíceis, né? Tantas coisas que acontecem. Então, eu acho que é um ponto de paz que traz pra gente acreditar, né? E também agir, né? Porque não cai do céu, não. Tem que ter essa paz, sentir, mas agir. Senão não adianta nada, né? Com certeza. A ação, eu acho que é o mais importante até do que só as palavras, né? Só ficar no superficial ali. Ah, eu acredito, mas eu não ponho em prática, então para que que serve, né? Ai, namastê, namastê, É... e nada acontece. Ai, Deus, Deus, glória a Deus, e lá, nada acontece, a pessoa não sai do lugar, ou prejudica outras pessoas. Sim. Não é tudo a intenção do nosso coração. É isso. É nisso que eu acredito. São forças, né? Eu acho que tanto a fé é uma força, como a ação também é uma outra força, e elas têm que estar aliadas no mesmo É. propósito, porque não adianta, é como a carta do carro no baralho do tarô. Tem dois cavalos. Se um cavalo puxa para a direita e um para a esquerda, o carro não vai sair do lugar. Então, tem que caminhar em linha reta. Mesma coisa, a fé e a ação tem que estar no mesmo rumo. Porque se uma coisa puxa para um lado e a ação traz para outro, então, opa, tem algo errado. Eu acredito numa coisa, mas eu ajo de outra forma, então vamos rever alguma coisa não tá no rumo certo, né? Temos que ser coerentes, né? Sim. Pelo que a gente acredita. Bom, nosso papo tá bom, como Oh, não, sempre, não. mas eu acho que a gente vai precisar marcar mais vezes, hein? Porque temos muitos assuntos ainda, hein? Temos. A gente vai trazer umas coisas legais, mais legais ainda. Com certeza. Teremos mais episódios como esse, então. Sim, com Cá, certeza. antes da gente finalizar, como que as pessoas podem te encontrar? Passe seus contatos, fale mais um pouquinho sobre você antes da gente finalizar. Fique à vontade agora. Ai, obrigada. Quem quiser saber um pouquinho mais de mim, vai no Instagram, @Karina, com K, Saib, Saib mudo, não tem o I no final. Se quiser saber do estúdio, é só colocar Estúdio Karina Saib. E o Além do Espelho, que está no Spotify e no YouTube. Se vocês quiserem ouvir, principalmente o nosso papo, né, Gui? Foi muito legal. Tá lá também no Spotify, no YouTube, Além do Espelho. Que vale muito a pena, inclusive, tá? Eu já ouvi alguns episódios, ainda não consegui ouvir todos, mas os que eu ouvi, eu gostei de todos. É muito Ah, legal. A Karina, ela fala sobre muitos assuntos importantes ligados com a questão do autocuidado, desse olhar mais profundo de si mesmo também, que faz total sentido, né, com tudo que a gente falou hoje, com inclusive outros temas que a gente também já abordou aqui. Então, é muito legal. Quem já ouviu os episódios aqui, tá precisando de alguma coisa para maratonar,
vai lá no Além do Espelho, começa lá, escuta tudo, porque todos os episódios são muito bons, garanto pra vocês. Ai, obrigada, Gui. E mais uma vez, muito obrigada por esse convite. Eu amei conversar com você. Eu espero que tenhamos esses encontros mais vezes, de verdade. Muito Com obrigada certeza. mesmo. Eu que Amei, amei. agradeço sua participação, todo esse conhecimento e, claro, né, a ajuda que você me deu. Não posso deixar de falar mais uma vez que, como eu falei, foi muito importante para mim, porque realmente era algo que me incomodava muito e hoje, ó, não tem mais nada. Zero. Zero. Ai, graças a Deus. Que bom. Obrigada, viu, por Eu ter que dividido isso. agradeço. Fiquei muito feliz. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e a gente se vê então no próximo episódio para colocar a terapia em dia juntos mais uma vez. Até lá. Tchau, Cá. Tchau, Gui. Obrigada. Obrigado, eu.